Falar dos 50 anos de história de uma instituição tão importante para a cidade, para o estado, é um desafio enorme. E quando a gente começou a pensar sobre o que a gente ia fazer, como a gente ia abordar esse tema, que é tão rico, a gente decidiu trabalhar em atos, nesses 5 atos. E isso era porque a gente teria, dessa forma, uma oportunidade de abordar perspectivas muito diferentes, não necessariamente lineares, não com compromisso de uma linearidade histórica, e mais com compromisso de criar um percurso que fosse afetivo, muito próximo do público e que tratasse assim, dessas histórias, dessas emoções que se dão nesse espaço. O ato 1, ele é esse primeiro contato do visitante com a exposição e ele é um ambiente que a gente queria criar uma sensação de descompressão para as pessoas. Então elas adentram esse espaço que é bastante escuro e assim que elas entram, aquelas luzes se acendem, seguem elas, ouvem esses sons de burburinho de plateia, de instrumentos sendo afinados para ter essa sensação de que ela também é parte desse espetáculo. O Ato 1 foi desenvolvido em uma parceria com o Estúdio Mir e o Estúdio Abstracto. O projeto foi desenvolvido praticamente integralmente à distância e a forma que a instalação funciona são basicamente vários canhões de luz móveis e 2 Kinects, 2 sensores de movimento que ficam no teto e conseguem detectar a posição das pessoas que andam pelo espaço. Além do desafio técnico de realizar uma exposição imersiva e tecnológica, a gente também tinha que contar a história do Palácio das Artes. São 50 anos desde que o Palácio das Artes foi inaugurado, mas 80 anos desde que ele foi concebido pelo Juscelino Kubitschek. Então foi um grande desafio mesmo contar a história do palácio e é um equipamento que faz parte da história da cidade, faz parte da vida dos moradores da cidade, não só da cidade, mas de Minas Gerais. E nesse ato a gente mostra, através de um mosaico com 780 fotos, vários dos momentos importantes do Palácio das Artes. Quando eu sentei para iniciar a composição da trilha sonora do Ato 2, da exposição de 50 anos do Palácio das Artes, eu me senti tipo aqueles pianistas, sabe, dos filmes mudos, que ficavam ali no fosso da orquestra, improvisando durante os espetáculos ao vivo. Foi um desafio, assim, né? Primeira vez que eu me propus a fazer uma composição de piano. 22 minutos de um conteúdo, cada imagem remetia assim uma emoção do passado. Parecia que eu colocava o meu dedo no lugar. Ainda tinha de contar uma história do futuro, assim, um desafio, assim, né? Com essa equipe transdisciplinar maravilhosa que é a minha. Nessa sala a gente tem esses vídeos que vão se fragmentando em milhões de partículas. E elas vão se movendo livremente, fluidamente, entre todas essas telas, essa projeção de 360 graus que a gente fez. E essas partículas, elas foram criadas por um código computacional que eu fiz em Unity, especialmente para essa exposição. A gente já vem há alguns meses, assim, pesquisando inteligência artificial e essa interface entre essa tecnologia, programação e experiências visuais. E então a gente viu que nessa exposição seria o momento perfeito, assim, a oportunidade perfeita para a gente aplicar essa pesquisa toda. E a gente viu que essas partículas elas conseguiriam dar conta de toda essa pluralidade desses 50 anos do Palácio e de amarrar todo esse conteúdo que a gente queria mostrar nessa sala imersiva. O Ato 4 surge da vontade de trazer as histórias de bastidores e dar voz às memórias e aos afetos das pessoas que trabalharam aqui ao longo desses 50 anos. E a gente viu nesse ato a oportunidade de manter a arquitetura original da galeria, a sua relação com a cidade e trazer para o público uma experiência mais sonora dentro de uma exposição que é muito visual. E para a gente foi uma experiência muito rica poder conversar com esses servidores e ex-servidores e ouvir todas essas histórias que esse espaço comporta. E o mais incrível de poder realizar uma exposição grandiosa como essa é poder lançar mão de toda a experiência que a gente tem adquirido ao longo dos anos no estúdio. O projeto expográfico ele teve 2 principais pontos de partida. O primeiro deles foi criar uma espécie de uma zona de descompressão em relação à Avenida Afonso Pena. E para a gente adentrar esse túnel do tempo que é a exposição, a ideia foi criar um pouco essa zona que
de contraste em relação a toda essa movimentação que acontece do lado de fora. E esse foi o primeiro ponto de partida para a gente fazer o projeto tipográfico. E outro ponto muito importante também para o projeto foi explorar a materialidade das cortinas, pensando muito no grande teatro, né, aqui do Palácio das Artes, para que o público tenha essa experiência de atravessar uma coxinha em direção ao palco. No ato 5, a gente fez uma pesquisa de objetos cênicos e figurinos que foram produzidos aqui na Fundação Clóvis Salgado pelo Centro de Produção Técnica, porque a gente queria trazer para a exposição uma materialidade também dessas memórias, desses 50 anos de história. Todas as outras instalações, elas não têm nada muito palpável, né? A gente trabalha com imagens, trabalha com sons, e aqui a gente trouxe esses objetos históricos mesmo. A poltrona do Grande Teatro, ela é a peça que ancora essa instalação de objetos. Então ela é o ponto focal, e em cima dela todos esses objetos cênicos se explodem. Então essa sala, além de trazer essa materialidade, esses objetos desses 50 anos de história, ela também representa essa troca do público com os artistas, com o palco. Na saída de um show super especial do Milton Nascimento tocando Clube na Esquina, a presidente da fundação me parou na porta para me contar dessa história, dessa ideia que ela tinha da exposição de 50 anos, e fez esse convite para a gente desenvolver essa exposição. Existia um desejo, uma ideia de fazer um ambiente imersivo, que as pessoas se sentissem parte do espetáculo, se sentissem dentro dos espaços da Fundação e do Palácio das Artes. Eu acho que nós conseguimos alcançar nosso objetivo quando a gente vê o resultado desse trabalho tão longo assim, de contar essa história através de tanta tecnologia, mas muito mais do que a tecnologia é de ver as pessoas se emocionando, ver as crianças correndo das luzes, ou ver o maestro da Orquestra Sinfônica regendo a nossa orquestra de luzes. É isso que realmente deixou a gente e deixa a gente muito feliz.